Criado por Joe Simon e Jack Kirby, o primeiro personagem apareceu na primeira edição do Capitão América no ano de 1941, da editora Timely Comics, que foi a antecessora da Marvel Comics. Steve Rogers, também conhecido como Capitão América, o primeiro Vingador, foi rejeitado pelo exército americano durante a Segunda Guerra Mundial, devido a vários problemas de saúde. No final das contas, ele se ofereceu como voluntário para o projeto Renascimento, onde recebeu o soro do super-soldado criado pelo Dr. Abram Erskine. O soro melhorou muito seu corpo frágil e acabou deixando ele com força sobre-humana. Como um sentinela da liberdade, ao lado de seu melhor amigo Bucky Barnes e os invasores, eles ajudaram os aliados a ganhar a guerra, mas não antes dele se perder no mar e ser congelado em uma forma de animação suspensa por décadas. Ele foi descongelado na Era Moderna, para continuar a batalha ao lado de seus novos aliados, os Vingadores. Capitão América não é leal a nenhum político ou governo. Em vez disso, defende os princípios de liberdade, igualdade e justiça do sonho americano. Steve Rogers nasceu em 4 de julho de 1920, de um casal pobre de imigrantes irlandeses, Sarah e Joseph Rogers. Ele cresceu como um garoto fraco durante a Grande Depressão na América. Pouco se sabe sobre a infância de Steve, além do fato que ele tinha um forte senso de dever, honra e humildade, talvez devido à sua educação católica irlandesa. O pai de Steve morreu quando ele era criança, e sua mãe morreu de pneumonia mais tarde, quando ele estava em sua adolescência. Horrorizado com as filmagens dos nazistas saqueando a Europa e com as atrocidades na Ásia que o Império do Japão cometeu na China e na Coreia, Steve tentou se alistar no exército, mas foi rejeitado por causa de sua fragilidade. Ao ouvir os apelos honestos do garoto para lutar por seu país, o general do Exército dos Estados Unidos ofereceu a Steve a oportunidade de participar de um experimento ultra secreto para aprimorar o desempenho, chamado Operação Renascimento. Steve concordou e foi levado para o laboratório secreto, onde ele foi apresentado ao Dr. Abram Erskine, o criador do soro do super soldado. Após semanas de testes, foi finalmente aplicado o soro do super soldado em Steve, dando parte do composto por via intravenosa e outra parte por via oral. Steve foi então bombardeado por raios Vita. Steve então emergiu da câmera de raios Vita com um corpo humano perfeito. Um espião nazista que observou o experimento assassinou o Dr. Erskine poucos minutos após sua conclusão. O doutor morreu sem transcrever completamente a fórmula do supersoldado para o papel, deixando Steve Rogers o único beneficiário do soro. Steve foi então submetido a um programa intensivo de treinamento físico e tático, que lhe ensinou ginástica, combate corpo a corpo e estratégia militar. 3 meses mais tarde, ele recebeu sua primeira missão: impedir o agente nazista chamado de Caveira Vermelha. Para ajudá-la a se tornar uma contraparte simbólica para o Caveira Vermelha, Steve recebeu o traje vermelho, branco e azul do Capitão América. Depois de se tornar o Capitão América, Steve foi posteriormente submetido a um programa experimental de condicionamento de mente, o qual condicionou sua mente para aceitar informações falsas na chance de ele ser capturado pelo inimigo e forçado a revelar informações confidenciais. Como parte do condicionamento, Steve acreditava que seu nome verdadeiro era Grant Rogers, que ele possuía um irmão e que, devido a seus pais sendo diplomatas, ele teve uma informal nomeação de classe alta para o exército e a posição de Capitão América. Somente muito mais tarde em sua vida que Steve se lembraria do condicionamento e de sua verdadeira história. Steve originalmente recebeu um tradicional escudo em forma de pipa, feito de aço comum, bem como uma arma. O capacete original do capitão serviu como uma máscara e era separado do resto do seu traje. Isso provou ser um problema, já que em uma de suas primeiras missões, ele foi quase derrubado de seu rosto, quase revelando sua identidade. Adicionando um capuz protetor em seu traje ao invés de uma máscara separada, ele resolveu esse problema e proporcionou a Steve mais proteção. O presidente Roosevelt mais tarde presenteou Steve com seu lendário escudo em forma de disco, descobrindo que em suas excelentes propriedades aerodinâmicas o tornavam uma eficaz arma ofensiva. Steve abandonou sua arma também. Durante a guerra, o capitão serviu como símbolo de liberdade e o agente especial mais eficaz da América. Além de trabalhar com seu amigo Buck, o capitão lutou regularmente ao lado de outros aliados superpoderosos, como Namor, o submarino, e o androide Tocha Humana, os quais eram o núcleo da super equipe da Segunda Guerra Mundial, conhecida como os Invasores. Steve, por sua vez, entrava em contato com um paramilitar canadense chamado Jim Howlett,
o homem que viria a ser conhecido como Wolverine. Durante os últimos dias de guerra, o Capitão América e Buck estavam tentando impedir um avião carregado de bombas lançado pelo Barão Zemo quando o avião explodiu, aparentemente matando seu parceiro Buck e jogando Steve nas águas geladas do Ártico. A fórmula do super soldado impediu a cristalização dos fluidos corporais de Steve, permitindo que ele entrasse em um estado de animação suspensa. Apesar de Steve e Buck terem aparentemente morrido, a guerra ainda se alastrou, e o presidente e o governo norte-americano escolheram diferentes voluntários e outro Steve Rogers ao longo dos anos para manter a moral viva, até mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Décadas mais tarde, o companheiro de guerra de Steve, Namor, tropeçou em sua forma ainda congelada, a qual estava sendo adorada por uma remota tribo Inuit. Enfurecido, Namor jogou o bloco de gelo no oceano. Enquanto enfrentavam Namor, os recém-formados Vingadores descobriram o corpo em descongelamento de Steve e logo reviveram o lendário herói. Com suas habilidades sobre-humanas, treinamento extensivo, experiência em combate, combinado com seu impressionante físico, confiança e vontade, Steve foi um excelente complemento para a equipe. Como líder nato, Steve viria a ser visto como o coração e alma da equipe, e suas ordens enquanto no campo foram frequentemente seguidas independentemente de quem fosse o líder da equipe na época. Steve iria ensinar o trabalho em equipe, táticas e combate corpo a corpo para muitos dos Vingadores ao longo dos próximos anos. Embora quando o Capitão descobriu que um dos motivos de T'Challa era para espionar os Vingadores, já que parte de seus deveres como rei de Wakanda era observar os estrangeiros. As relações entre os dois se tornaram tensas e ficou assim durante algum tempo. Eventualmente, eles restauraram sua aliança e amizade, simbolizado por Rogers dando a T'Challa a cópia melhorada do seu escudo triangular da Segunda Guerra Mundial, que ele havia usado enquanto seu escudo redondo tinha sido quebrado. Steve muitas vezes também cruzou com outro veterano da Segunda Guerra Mundial, embora fosse um aliado, o sargento Nick Fury, do Comando Selvagem, a quem ele havia conhecido durante a guerra. Era agora o coronel Nick Fury, diretor da SHIELD. O Capitão América se uniu com Fury diversas vezes depois de sair de animação suspensa. Eles trabalharam juntos muitas vezes com o mesmo objetivo, e os Vingadores e a SHIELD mantiveram uma estreita relação de trabalho, por vezes até mesmo compartilhando uma base de dados. Steve também trabalhou com a Agente 13, Sharon Carter, a sobrinha de Peggy. Steve viria a ter um profundo relacionamento amoroso com ela. Logo depois, após investigar a organização conhecida como Império Secreto, Steve descobriu que seu líder era um funcionário do governo de alto escalão. Embora esse traidor tenha cometido suicídio depois de ser descoberto, o governo encobriu todo o assunto por meio de um dublê. Desiludido, Steve abandonou sua identidade de Capitão América e assumiu a identidade de Nômade. Dois homens tentaram em vão assumir o título de Capitão América. No entanto, o jovem idealista fã do Capitão América, Roscoe Simons, que o sucedeu, e o próprio Steve deu a Simons seu escudo indestrutível. Só que Roscoe foi crucificado e torturado pelo Caveira Vermelha, com uma mensagem para Steve, que qualquer pessoa no traje também sofreria do mesmo destino, se o Caveira Vermelha encontrasse qualquer um dos falsos capitães. Steve Rogers então reassumiu sua identidade clássica e seu escudo. Capitão América continuou a entrar em conflito com muitos inimigos. Steve foi informado pela Comissão de Atividades Sobre-Humanas que ele nunca havia sido oficialmente dispensado do Exército dos Estados Unidos, o qual datava desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que ele usou para estabelecer um serviço de linha direta para ajudá-lo a manter a par das atividades criminosas. No entanto, a comissão exigiu que Steve, como membro ativo das Forças Armadas, retornasse ao serviço como um agente do governo. Encontrando-se incapaz de seguir ordens como um simples soldado, especialmente após os acontecimentos do governo que o levou a se tornar o Nômade, Steve novamente renunciou à identidade de Capitão América, até mesmo entregando seu lendário escudo para o novo Capitão América, John Walker, que já havia entrado em confronto com Steve Rogers como super patriota. Durante esse tempo, Steve usou um escudo de adamantium e, adotando um novo traje, continuou se aventurando como capitão. Em certo ponto, ele escapou de uma explosão de um laboratório de metanfetamina, mas os efeitos químicos da explosão reagiram com o seu soro do super soldado. Para remover o problema, Steve removeu o soro e treinou constantemente para se manter no auge de sua condição. O capitão descobriu que o soro não era uma droga, assim por dizer, o que teria sido metabolizado para fora do seu sistema, mas era na verdade um vírus que efetuou uma alteração bioquímica e genética. Isso explicou como seu arqui-inimigo Caveira Vermelha, que na época habitava um corpo clonado das células de Steve, também possuía fórmula em seu corpo. Por causa de sua bioquímica alterada, o corpo de Steve começou a deteriorar-se,
E por um tempo, ele usou um exoesqueleto projetado pelo Homem de Ferro e pelo Hank Pym, mas ele acabou por ser colocado novamente em uma animação suspensa. Durante esse tempo, Steve recebeu uma transfusão de sangue do Caveira Vermelha, o que curou sua condição e estabilizou o vírus do super soldado em seu sistema. O Capitão América retornou ao combate contra o crime e para os Vingadores. Futuramente, quando o Capitão América estava em batalha, o soro do super soldado dentro do corpo de Steve foi neutralizado, o que fez com que ele envelhecesse rapidamente, e assim ele decidiu nomear Sam Wilson como seu sucessor. Capitão América é tradicionalmente visto como um dos maiores heróis do universo Marvel. Ele é um homem justo e corajoso, que sempre quer ver o bem nas pessoas. Desde a sua origem como super-herói, ele sempre se dedicou à proteção dos fracos e à defesa da liberdade e da justiça. Apesar de suas virtudes, no entanto, ele está atormentado por seu status de homem fora do tempo. Recordando seus dias como soldado na Segunda Guerra Mundial, Capitão América está preocupado que seu idealismo possa ser considerado desatualizado no mundo moderno. Além disso, vendo como seu legado foi idealizado ao longo dos anos, ele às vezes acredita que não pode ser capaz de cumprir a imagem que o mundo possui dele. De qualquer forma, o Capitão ainda é visto como um símbolo do heroísmo e um exemplo para todos seguirem.